Não julgo você, eu também gosto do soneca. Mas tem que ser soneca de 5 minutos, né? Não vai ser o soneca de 15, né? Enfim. Mas no dia 31 de outubro, nós celebramos uma data interessante. Quem que sabe? Hã? Halloween, sim, Halloween. Também. O que mais? Reforma, isso aí. Muito bem. Então, no dia 31 de outubro, nós celebramos a Reforma Protestante e nós nem sempre temos consciência do impacto que isso talvez tenha tido nas nossas vidas diárias. E se você consegue ler a sua Bíblia hoje aqui em português, você tem que agradecer a Reforma. Porque foi Lutero que disse que as pessoas precisavam ler a Bíblia na sua própria língua e não tê-la apenas em latim, que era a realidade lá em 1500. Se você tem acesso à educação, quem é que aqui passou pela escola? Todos nós, né? Com exceção do pessoal que fala embaixo, que talvez não tenha ido, talvez ainda não esteja na escola, mas isso faz parte do legado da Reforma. As pessoas precisam ler a Bíblia, então elas precisam ser alfabetizadas. Então, se você sabe ler, você tem esse impacto da Reforma. Se você vê valor no trabalho diário, você também tem o impacto da Reforma, porque foi Lutero que redescobriu que o trabalho pode ser algo sagrado, alguma forma de nós adorarmos a Deus e amarmos nosso próximo. E se você desfruta de liberdade de consciência, você também tem que agradecer a Lutero. Na época dele, ele tinha o contexto era outro, né? Você tinha gente ali vendendo terreno no céu, vendendo perdão dos pecados, né? Você tinha uma série de abusos. E Lutero começou a ficar indignado com aquilo, e até que não foi um processo assim da noite para o dia, foram alguns anos, na verdade, que Deus veio trabalhando na vida dele, mas no dia 31 de outubro, ele pregou na porta de uma parede as suas famosas 95 teses. E aquilo deu muito mais impacto do que ele tinha imaginado, deu um rebuliço, e ele foi chamado para se explicar perante as autoridades religiosas, e até para ele negar tudo que ele tinha dito, né? Desdizer tudo que ele tinha dito. E aí tem uma frase que é bem conhecida, você deve ter ouvido falar, mas ele diz o seguinte: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, já que eu não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada. Estou vendo que o cara era meio, né, faca na bota, né? Pois não é seguro nem certo agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. E isso não é uma coisa apenas que impactou a nossa fé, mas, na verdade, é uma das razões porque o mundo ocidental crê na liberdade de consciência. A gente vê que esses países que a gente viu um pouco hoje, que têm perseguição, que não permitem você ter a fé que você gostaria de ter, eles não têm o legado da Reforma. Vocês estão entendendo? A gente acredita na nossa sociedade que a pessoa pode acreditar no que ela quiser. E isso faz parte disso. Mas, enfim, eu quero falar hoje sobre a questão da consciência, porque é uma das coisas que Lutero trouxe à tona na nossa vida. E Lutero fala que a consciência precisa estar cativa à palavra de Deus. É isso que ele diz. Ele teve aquela postura, não simplesmente porque ele era um cara brigão, arrogante, assim, não, porque eu vou lá e vou mandar aqueles caras pastar e tal. Não. Ele diz assim, olha, a minha consciência está cativa à palavra de Deus. E eu não posso agir contra aquilo que a minha consciência, baseada na palavra de Deus, está dizendo. É isso que ele estava falando naquilo. Então, hoje nós vamos olhar algumas passagens diferentes, e nós vamos então falar um pouquinho sobre o que é a consciência, por que ela precisa estar cativa à palavra de Deus e como nós podemos viver, então, de acordo com uma boa consciência. Então, a consciência é um sistema de alarme que a gente tem dentro da gente. Todo ser humano tem essa capacidade. Todo ser humano tem a capacidade de alguma forma, discernir aquilo que é certo e que é errado, né? Todos nós, em algum momento da vida, já tivemos sentimentos de culpa, remorso, sentimentos de autocondenação, eu não presto, eu sou ruim mesmo, né? Quem nunca teve esses sentimentos?
Por quê? Porque a nossa consciência pesa. E, na verdade, nós vemos isso funcionando desde a entrada do pecado no mundo. Vocês lembram da história? Adão e Eva, né? Quando eles pecaram, ninguém precisou dizer para eles que eles estavam errados. O que eles fizeram? Ih, Deus está vindo, vamos se esconder. Por quê? Todo aquele sentimento de medo, de vergonha, de assim, né? É a consciência deles culpando, a tentativa de culpar o próximo, né? Depois quando eles são confrontados, né? Tudo tentativa de aplacar, talvez, uma consciência pesada. E nós vemos que isso é uma condição humana, porque a gente olha para o livro de Romanos, por exemplo, e Romanos diz que o ser humano tem acesso a Deus porque eles veem a criação de Deus e deveriam ver o Criador na criação de Deus. Então ninguém pode dizer assim, eu não sabia que Deus não existe. Né? Ninguém pode dizer isso. E depois, no capítulo 2, Paulo vai fazer um argumento meio parecido, dizendo assim, olha, todo mundo tem consciência, todo mundo sabe, de alguma forma ou de outra, o que é certo e o que é errado. Então ninguém vai dizer assim, eu não sabia. Né? Então vamos dar uma olhada no texto de Romanos, capítulo 2, e, que nem eu disse, nós vamos olhar várias passagens hoje, por causa de uma pregação mais temática, né? Mas olha só que interessante, em Romanos 2, nos versos 14 e 15, diz assim, de fato, quando os gentios que não têm a lei, aqui ele está comparando os judeus com os não-judeus, né? Os judeus têm a lei de Deus escrita, né? Os gentios não têm. Quando de fato os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, gente, o não-judeu aqui, o gentil, né? Ele não tem a lei de Moisés, ele não tem os 10 mandamentos, né? Ele não tem a Bíblia, ele não tem nada disso. Mas Paulo diz, olha, às vezes eles praticam naturalmente aquilo que Deus ordena. E quando eles fazem isso, né? Se você for olhar, quase todas as culturas vão dizer que assassinato é errado, que trair a esposa ou o marido é errado, né? Que roubar é errado. Todas as culturas têm isso. Por que elas têm isso? Né? Faz parte da consciência. Então ele diz, olha, quando o não crente, o que não tem acesso à Bíblia, enfim, quando ele obedece, ele está fazendo algo certo porque ele tem isso na sua consciência. Essas exigências da lei estão no seu coração ou na sua consciência, então quando ele faz aquilo que é certo, a consciência dá aquela sensação assim, fiz o que é certo, está tudo bem. E quando eles fazem o que está errado, a consciência pesa. Então a consciência é como um alarme, ela é de certa forma como um alarme de incêndio, né? Quando ele toca, você tem que sair correndo. Né? Você não fica ali assim, por que será que está tocando? Né? E fica ali comendo mosca e tal, e quando você vê o seu prédio pegando fogo. A consciência é assim, ela nos alerta que algo errado está prestes a acontecer, ou já aconteceu, e que você tem que fazer alguma coisa. Tipo agora, não assim daqui 3 anos. Né? Essa é a ideia da consciência. Mas um alarme só funciona, só tem valor se ele toca na hora certa. Se ele toca na hora errada, não é útil. Se ele dispara quando não tem incêndio, é um problema. Se tem incêndio e ele não dispara, é um baita problema. Então, a consciência também precisa estar alinhada à vontade de Deus, ou cativa da vontade de Deus, como Lutero falou. A consciência é um presente de Deus, mas a gente sabe, e a gente tem várias pesquisas na área da psicologia que demonstram isso, que a nossa consciência ela não é uma coisa estática. Ela não é uma coisa assim que ela veio de fábrica assim, e funciona do mesmo jeito. Não, a nossa consciência é algo mais dinâmico. Nossa consciência é moldada pela nossa família, pelo que nós aprendemos dos nossos pais, pelo que nós aprendemos dos nossos professores, dos nossos vizinhos, né? Pelos nossos mentores. A nossa cultura, a nossa volta também diz aquilo que é certo e que é errado, e a gente vai absorvendo essas coisas.
Às vezes também a gente tem uma consciência muito individualizada, a gente sabe que aquela coisa irrita a mãe ou irrita o pai, então quando a gente faz aquilo, talvez nem seja tecnicamente errado, digamos assim, né? Mas a nossa consciência pesa, porque a gente está desagradando aquela pessoa que nós queremos agradar. Então a consciência, apesar de ser uma dádiva de Deus, por isso ela também pode ser um problema. E nós podemos ter o problema do excesso de sensibilidade, a consciência nos pesar quando na verdade nós não temos culpa. A Bíblia fala pouco sobre isso, mas a verdade é que muitas pessoas carregam culpa desnecessária. Talvez você seja uma delas, mas eu já tenho visto isso. As pessoas se sentem culpadas por causa de outras coisas que uma outra pessoa fez, talvez o que um filho fez. E você fica assim, talvez eu tivesse ter feito não sei o quê. Mas foi a escolha do seu filho, não foi a sua escolha. Né? Ou você se sente culpado, talvez por uma coisa que você não pode controlar, que nem está sob seu controle, mas você não gosta daquilo, você se sente responsável de alguma forma. Eu lembro uma situação de emprego que eu tinha, a minha chefe era muito braba. E ela só chamava a gente para conversar, você sabe, né? Para dar aquela xingadinha básica, né? Então ela assim, dizia assim, Rafael, já ficava assim, tipo, a consciência estava limpa, não tinha feito nada. Mas a situação ali deixava a gente meio preocupado. Então, muitas vezes, nós temos um excesso de sensibilidade. Mas talvez um problema maior, meio parecido, é o que a Bíblia chama de consciência fraca. E a consciência fraca é aquela que não foi devidamente alinhada, ou calibrada, ou cativada pela palavra de Deus. Então, essa consciência, na verdade, ela discerne o que é certo e errado, mas não discerne direito. Entendeu? Ela é que nem uma bússola. Não sei se você já... Eu fui escoteiro, a gente gostava muito de bússola, né? Mas põe um ímã perto de uma bússola para você ver o que ela faz. Né? Ela já não... ela vai apontar para um lado que não é bem o norte. Né? Ela vai apontar para alguma outra coisa. É mais ou menos isso que Paulo diz quando ele fala da consciência fraca. E a consciência fraca, na verdade, significa que nós ainda precisamos crescer ou amadurecer na nossa fé. E a consciência fraca, ela pode ou nos deixar sentindo culpados por algo que não devemos sentir, ou talvez pode nos levar a permitir a fazer certas coisas que, na verdade, não são certas. Mas a consciência está descalibrada, então o alarme não toca na hora certa. Vocês estão entendendo? Então vamos dar uma olhada em 1 Coríntios, algumas páginas para frente, no capítulo 8, que vai falar um pouco disso. 1 Coríntios 8, dos versos 4 a 10, é um capítulo um pouco estranho para nós, porque a gente não tem isso no nosso contexto de hoje, então a gente vai explicar um pouco melhor, mas diz assim: portanto, em relação ao sacrifício, ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos, ou seja, aqueles que têm a consciência fraca. Pois se alguém tem a consciência fraca vir que você tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer ao que foi sacrificado aos ídolos? Ele disse uma parte da carta talvez um pouco estranha, porque a gente não tem esse problema no nosso mundo de hoje, né? Mas ele está respondendo a uma pergunta aqui que provavelmente os coríntios fizeram para ele, assim, crente pode comer carne que foi oferecida num templo idólatra? E
Paulo explica, então, que o crente de consciência forte, aquela consciência bem formada, né, devidamente discipulada, cativa a palavra de Deus, não veria simplesmente um problema com isso. O que acontecia? Muitas vezes o mercado, né, o açougue, ele vai vender lá a carninha para o churrasco, mas aquela carne, antes de estar à venda, ela tinha passado por um ritual em algum outro momento. Né? Então é essa a pergunta que eles estão fazendo. Então, o cara que tem a crente forte, consciência forte, entende, não, Deus fez todas as coisas, eu vou agradecer a Deus, vou comer sem problema nenhum. Mas, o que tem a consciência fraca, ele tem dois problemas, como Paulo diz aqui. Pela falta de entendimento, ele pode achar que ao comer dessa carne, ele está participando do ritual idólatra. E aí, então, consequente, se ele comer, ele estaria pecando. E, na verdade, estaria, porque Paulo fala em outra carta, algo que ele trata de um problema parecido, ele diz assim, aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Isso é bem interessante, porque significa que se você crê que algo é errado, mesmo que teoricamente não seja, e você faz, você está pecando. Ah, mas não é errado? Não, não é. Mas, na sua consciência, o que você está fazendo? A sua atitude é uma atitude de rebeldia. Na sua consciência, você está dizendo assim, eu acho que isso é errado, mas eu vou fazer assim mesmo. Você está entendendo? Então, o problema aqui nem é se aquela atitude é certa ou errada, mas é a atitude do teu coração. Você entende que ela é errada. Então, se você fizer, aquilo é um ato de rebeldia. O outro problema da consciência fraca é que, de repente, ele vê o cristão de consciência forte, ele vê ele comendo aquela carne, e ele vai dizer assim, então, quem sabe a idolatria não é um problema. Você está vendo que ele já entendeu tudo errado, né? Mas por que ele entendeu tudo errado? Porque a consciência dele é fraca, certo? Então, assim, então não dá nada, eu posso ir lá participar de uma prática idólatra e não tem problema nenhum, né? Então ele vai no templo pagão e tal, etc. E novamente Paulo, na carta de Romanos, ele fala algo bem interessante. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. É bem interessante. Paulo diz, olha, você é livre para fazer uma série de coisas. Mas feliz é você se você, na sua liberdade, não está, talvez, sem querer, trazendo algum tipo de condenação ou problema para a sua vida. E é bem interessante, eu acho que aqui tem uma questão geracional, talvez as gerações mais velhas tenham mais o primeiro problema, né? A gente sente muita culpa, se você é da minha geração para cima, né? A gente era muito assim. Eu lembro de uma vez num grupo de jovens, quando eu ia nos grupos de jovens, né? A gente gostava de jogar uma carta depois do encontro, e aí, só que para um rapaz, a gente tinha que ir na casa de alguém, a gente não podia jogar carta na igreja. Você está vendo? E eu sempre assim, mas cara, Deus não está vendo o que você está fazendo na tua casa também, né? Mas para ele, não, na igreja, não. Né? É uma consciência fraca. Né? Não tinha esse entendimento. Mas talvez a geração de hoje, talvez a gente tenha um outro problema, que é talvez uma postura assim, qual é o problema? Não dá nada. Não dá nada. Eu lembro uma vez de um jogo de futebol que eu fui com o pessoal, era um futebol, na época que eu jogava futebol, né? Vocês estão vendo que eu estou entregando a minha idade. Eu jogava futebol e era tudo uma pesada mais nova, e nós estávamos jogando e tal. Depois do jogo, nós estávamos no vestiário, e aí era todo mundo crente, e aí vem um cara e diz assim, tu já viu fulano bêbado? Ele fica muito engraçado. E e ficaram se rindo. E eu fiquei pensando assim, gente, o que está acontecendo aqui, né? Achei aquilo muito estranho. Porque era essa postura assim, não dá nada. Como assim não dá nada? Né? E muitas vezes a consciência fraca nos dá isso, nos dá a liberdade, talvez, de fazer algumas coisas que não seriam, digamos assim, as mais indicadas. E isso pode nos dar mais um problema na nossa consciência, que Paulo fala, que é a consciência cauterizada. E não sei se vocês já ouviram, ou já olharam o Big Bang Theory, seriado aquele, já viram? Nunca viram? Tem um episódio
que a Penny vai dar carona para o Sheldon, e o Sheldon diz assim, a tua luz do painel está acendendo. Ah, não dá nada, está acendendo assim já faz 3 meses. Esquece isso aí. Né? Tipo, ela não quis saber da luz do painel no carro dela. Aí passa um tempo, ela diz, meu carro estragou, está na garagem. Eu te avisei que da tua luz. Não, a luz está funcionando, é o carro que estragou. Né? Não entendeu nada. Mas é isso que acontece. Quando você ignora o alarme, a luz do painel, o que acontece? Coisas ruins acontecem. É isso que acontece. Né? E na carta de Timóteo, Paulo fala um pouco sobre isso. Nós vamos olhar 2 passagenzinhas curtas. 1 Timóteo 1, 18, e depois nós vamos para o capítulo 4. Estou ouvindo bastante barulho de folha. É bom isso aí, é bom. Não tem nada de errado você usar a Bíblia no celular, mas... o pastor está no celular, o que eu vou fazer aqui? Mas a Bíblia de papel tem a vantagem de não nos dar notificações, né? Mas tudo bem. Seja onde você estiver aí, 1 Timóteo 1,18, diz o seguinte, Paulo está dando orientações para Timóteo, né, um jovem líder, um jovem pastor. Ele diz assim, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam não blasfemar. Então é interessante. Paulo fala aqui da importância para Timóteo, olha, você tem que manter a boa consciência, porque algumas pessoas rejeitaram a boa consciência. E a consequência disso foi que elas acabaram a naufragar na fé. Agora, rejeitar é mais do que aquela postura que nós falamos anterior, né, de, não dá nada. Não, rejeitar é assim, ó. Rejeitar é quando você escuta teu alarme tocar de manhã e você diz assim, eu não vou acordar e eu vou chegar atrasado no trabalho, azar. Você está entendendo? Isso é rejeitar, não é assim, tipo, eu não escutei o alarme e perdi a hora. Não, você rejeitou, você não quis saber, você não quis fazer o que estava acontecendo ali. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, esses 2 carinhas aqui, que a gente não sabe mais muito sobre eles, né, o Himeneu e o Alexandre, eles desligaram o alarme. Eles rejeitaram aquilo, rejeitaram os alertas. E a consequência foi que eles naufragaram na fé. Então, nós temos que entender que sempre que a gente vai contra a nossa consciência, tem alguma consequência que não é boa. Né? Sempre vai dar algo errado nisso. Né? Se a gente for uma página adiante, no capítulo 4, os versos 1 e 2, diz o seguinte, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Estão vendo a semelhança aqui? Seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. O que Paulo está dizendo aqui é que esses falsos mestres, provavelmente o Himeneu e o Alexandre, né, eles foram tantas vezes contra aquilo que a consciência deles diziam, que a consciência deles não funcionava mais. Já estava cauterizada. E é interessante que esse sentido aqui do verbo cauterizar é aquele sentido de marcar o gado. Sabe? Aquele ferro quente para você marcar o gado, assim. Tss. Os veterinários ali já estão me olhando torto, né? Mas tudo bem. E ele pode ter 2 sentidos. Ele pode ter o sentido do ato de queimar ou a queimadura que fica depois de queimar. Então, Paulo pode estar dizendo talvez as 2 coisas, né? Que a pessoa que vai contra a sua consciência tem a sua consciência queimada. E quando você tem uma queimadura que fica de fato cauterizado, você perde a sensibilidade. Você não sente mais. E talvez é isso que ele está dizendo, olha, as pessoas foram tão contra a sua consciência que ela já não acusa mais, ela já não funciona mais. Mas pode ter um outro sentido que talvez seja até mais complicado, mas é que na antiguidade as pessoas não marcavam só o gado, elas marcavam os escravos,
os prisioneiros de guerra. Vocês estão entendendo? E aqui talvez Paulo está dizendo o seguinte: você foi tão contra a vontade de Deus que o diabo está querendo te marcar como se tu pertencesse a ele. Como se você fosse, na verdade, escravo de Satanás. Porque agora você está fazendo a vontade de Satanás. Porque você ignorou aquilo que Deus estava te dizendo. Então, seja como for o sentido, vocês estão vendo que o sentido não é muito amigável, né? Então, a rejeição constante dos alertas de Deus deixa a nossa consciência endurecida, deixa ela sem funcionar direito. E assim nós estamos muito prontos para fazer a vontade do inimigo. E essa linguagem de naufrágio na fé que nós vimos antes, cauterização da consciência, parece, para alguns, né? Parece que significa assim, olha, a pessoa vai perder a salvação, Deus vai rejeitar ela e tal. E a gente tem muita discussão na teologia, né? Se você pode perder a salvação ou não pode perder a salvação. E aí o pessoal fica assim, às vezes meio preocupado. Mas eu queria para mais uma passagem, para Hebreus. Nós estamos indo mais adiante, né? Mais umas pagininhas aí para frente. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, 13 e 14, diz o seguinte: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros os santificassem, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O livro de Hebreus, ele faz muita comparação entre aquilo que era a realidade no Antigo Testamento com aquilo que Cristo fez. Então, no Antigo Testamento, o pessoal ia para um templo ou para o tabernáculo e sacrificava um animal como parte do processo de perdão para as pessoas. E ele diz, de fato, que essa purificação ela tem um efeito exterior. E ele está dizendo, olha, se aquilo funcionava, quanto mais o sacrifício de Cristo, que foi muito maior, muito perfeito. E o que o sacrifício de Cristo é capaz de fazer? Purificar a nossa consciência. E eu acho que essa é uma das coisas que nós temos que nos lembrar, que está no cerne do Evangelho. Que o Evangelho pode, de fato, nos purificar. Que Jesus pode nos purificar. Que nós não somos mais escravos dos erros do nosso passado. Que nós podemos ter de novo uma consciência que vai funcionar direito. Que vai nos alertar de novo. E eu entendo que essa purificação que Cristo faz, ela é definitiva. Ele te purificou mesmo. Você agora é nova criatura, diz em outras passagens. Né? Ou Romanos vai dizer, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, a minha visão é que você não vai perder sua salvação. E eu sei que tem gente que não gosta disso, eu penso assim, então se eu estou garantido, eu posso fazer o que eu quiser. Não, querido, você não entendeu. Olha aqui, para que serve a consciência purificada? Para que ela serve? Para servirmos a Deus, entendeu? Então, Deus não vai consertar a tua consciência para você voltar a estragar ela. Não é esse o propósito, né? Ele está consertando a tua consciência, purificando a tua consciência, para que agora você possa discernir o certo e errado e fazer a vontade de Deus. Essa é a ideia da purificação da consciência. Então, gente, a consciência pode ser purificada, e acho que essa é uma coisa que nós temos que nos lembrar, que se você ainda não passou por essa experiência de conhecer Jesus de fato, de entregar a sua vida para Jesus, é algo muito importante, algo que vai, literalmente, em todos os sentidos, mudar a sua vida. Porque ele vai limpar não apenas o seu exterior, mas aquilo que está no seu coração, na sua consciência, para você viver uma vida nova. Mas mesmo assim, na nossa vida diária com Cristo, a nossa consciência precisa de manutenção. Né? Ela precisa estar funcionando. Né?
Se você se reconciliou com Cristo, a sua consciência foi zerada, foi consertada, foi limpada, purificada, mas isso não quer dizer que ela não precisa de manutenção. É que nem um carro. Você pode comprar um carro zero, né? E aí, carro zero não dá problema, geralmente, né? E você vai andando. Mas o que você tem que fazer para manter seu carro funcionando? Você tem que trocar o óleo, né? Você tem que fazer a revisão, né? Não adianta não negligenciar a manutenção do seu carro. Então, nós também precisamos fazer a manutenção da nossa consciência. E tem várias coisas que a gente poderia fazer, mas eu quero destacar duas práticas, ou dois caminhos, para a gente pensar aqui em como nós podemos manter a nossa consciência funcionando bem. A primeira prática é a prática da confissão. E sempre que nós pecamos, sempre que nós erramos, nós devemos confessar o nosso pecado a Deus. E, se for o caso, as pessoas, se nós pecamos contra as pessoas, obviamente. Confessar é diferente de pedir perdão. Eu sei que a gente no popular fala assim, pedir perdão e tal, né? Mas, se a gente for ser mais a fundo, é diferente, porque pedir perdão, a gente está pedindo para que o nosso erro não seja levado em conta. A gente está pedindo assim, Deus, pega leve comigo. Né? A gente está pedindo para as pessoas, foi mal, mas não fica muito brabo. Né? Isso certamente é um passo na direção certa, mas confessar é mais profundo. Confessar é concordar com Deus ou com a pessoa que nós estamos errados. E aceitar as consequências disso. O Salmo 51, que é um salmo onde Davi confessa o seu pecado, né, o famoso pecado de adultério e assassinato dele, e ele diz o seguinte: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que é justa a tua sentença, e é irrepreensível o teu julgamento. Isso é confissão. Você chegar para Deus e dizer assim, eu sei, Deus, tu está certo, eu estou errado. Né? E pela tua misericórdia pega leve, mas eu sei que eu estou errado. E isso é uma coisa muito difícil para a gente. A gente diz assim, eu sei que eu estou errado. É muito difícil. A gente tem muita dificuldade com isso. E confessar também significa reparar o erro. A gente estava falando aqui um pouco dos sacrifícios do Antigo Testamento, e quando você prejudicava alguém no Antigo Testamento, você roubasse alguém, não bastava você fazer um sacrifício lá para ter seu pecado perdoado. Se você roubou alguém, o que você tinha que fazer? Devolver. Né? E pagar com juros. Né? Dependendo do caso, você tinha que ainda pagar uma indenização de 20%. Então, assim, se você ofendeu alguém de alguma forma, não basta você ir para o seu quarto e dizer assim, Deus me perdoe. Isso é muito bom. Mas você tem que falar com a pessoa. Você tem que falar com a pessoa. Tá? Essa é a prática da confissão. E a confissão, então, ela ajuda a manter a nossa consciência pura e limpa. Ela ajuda a gente a manter o alarme da consciência funcionando, porque ela acusou e a gente disse, é verdade, está errado. Né? A gente não rejeitou, a gente não ignorou o alerta que a nossa consciência está nos dando. Então a confissão é muito importante nesse sentido, para manter a nossa consciência limpa, manter ela funcionando e nos alertando talvez com mais antecedência diante de cenários semelhantes. Mas uma outra prática, que é uma prática mais, talvez não tão comum de a gente falar dela, mas é a prática da reflexão teológica. Eu sei que tem gente que não gosta dessa palavra, mas eu vou falar dela assim mesmo. Se nós queremos ter uma consciência forte e alinhada com a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Não tem como nós fazermos isso de outra forma. E não conhecer superficialmente. Nós temos que conhecer profundamente. E isso significa refletir. E isso significa refletir teologicamente. Tem um teólogo que eu gosto, um teólogo inglês chamado N.T. Wright, tem algumas coisas dele traduzidas,
E ele, na verdade, diz que Paulo foi que inventou esse troço de reflexão teológica. E quando eu li isso, eu achei isso muito interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso. Não no sentido de uma disciplina ou de um curso que você vai fazer, não no sentido acadêmico que você vai fazer, mas no sentido de um chamado que todos nós temos, que todo crente tem. E ele diz que Paulo criou a reflexão teológica porque, nas suas cartas, Paulo não tem como resolver todos os problemas que a igreja iria ter. Não tem como. Né? Como é que Paulo ia resolver todos os problemas que as pessoas iriam ter? Ele está respondendo os problemas da hora. Então, Paulo sabia que as igrejas e os cristãos precisavam ter recursos de como encarar os novos desafios. E, semelhantemente, né, a gente também tem desafios no nosso dia a dia que a Bíblia não tem nada a dizer, pelo menos nada a dizer diretamente. Né, você pode procurar versículos sobre se você deve investir na bolsa ou não, você não vai encontrar. Você quer saber sobre políticas públicas de armamento ou de outras coisas, você não vai encontrar. Se quer achar um versículo sobre Instagram, você não vai encontrar. Né? Se você quer saber se você pode olhar tal seriado, você não vai encontrar um versículo que fale sobre isso, certo? Liberação da maconha, você não vai encontrar versículo sobre isso. E tantas outras coisas. Mas isso não quer dizer que a Bíblia não nos forneça orientação. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas isso significa que nós precisamos procurar mais profundamente e refletir sobre todas essas coisas. E nós já lemos 1 Coríntios 8 antes, nós não vamos ler de novo, né, sobre a questão da consciência fraca e da carne sacrificada aos ídolos. E o que eu acho interessante daquela passagem é que eles estão perguntando, pode ou não pode? E Paulo não responde se pode ou não pode. Ele diz, depende. Já pararam para pensar que interessante isso? Ele não diz assim, ele não dá, ele podia ter respondido o dilema deles com uma palavra, ou duas no caso, né? Não pode. Pronto. Economizaria 2 capítulos da carta dele. Né? Mas não, ele faz toda uma argumentação, olha, tem isso, tem que pensar no irmão da consciência fraca, tem que pensar no que ele talvez vai fazer, tem que pensar como é que ele vai fazendo tudo isso, porque ele quer treinar as pessoas para que elas pensem e reflitam, para quando vier uma outra questão mais adiante, e Paulo não vai poder escrever uma carta para os coríntios, eles vão saber responder aquela pergunta, porque eles aprenderam a refletir, eles aprenderam a olhar para as coisas e fazer isso. É muito interessante a gente pensar isso. E aí, gente, eu tenho que dizer uma coisa para vocês, confessar uma coisa para vocês, que eu não gosto de youtuber. Não sei se você gosta de assistir um YouTube, não vou falar mal do YouTube, mas youtuber crente é um problema. Você já viu youtuber crente? Não sei se você está ligado como é que funciona o YouTube. Mas o YouTube, se o cara quer monetizar o canal, quer ganhar uma graninha no canal, ele precisa ter o quê? Acessos, likes. E aí, o que dá acesso e like? Polêmica. E qual é a polêmica que crente mais gosta? Pode ou não pode? Pode usar biquíni ou sunga? Né? O pessoal faz. Eu dei uma pesquisada, olha só, o que eu achei no YouTube crente. Crente pode beber ou ir no bar? O que vocês acham que Paulo ia dizer? Depende. Né? Crente pode festejar Halloween, que a gente já falou hoje? É complicado. Ou ir na festa junina? Crente pode ter tatuagem? Essa aqui é a mais divertida. Crente pode celebrar o Natal? Sério, gente? De onde é que os caras tiram isso aí? Vocês estão vendo o que eu quero dizer? Pode beijar na boca antes de casar? Essa é para minha filha. Essa conversa a gente tem em casa. Mas eu estou brincando, gente. Eu não tenho nada contra o YouTube, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse tipo de pegada que o YouTube muitas vezes tem, do pode ou não pode, ele, na verdade, ele mantém a imaturidade das pessoas. Essa é a verdade. Por quê? Porque Paulo não está interessado se pode ou não pode. Paulo diz assim, tudo me é permitido, mas
nem tudo me convém. E se convém ou não convém é diferente do que se pode ou não pode. Porque talvez, para mim, talvez convenha, para ti talvez não convenha. Complicado, né? Complicado a gente pensar dessa forma. Então, gente, se você é novo na fé, é natural que você tenha um monte de perguntas e dúvidas do tipo se pode ou não pode. E tudo bem, isso faz parte. Isso faz parte, não se sinta mal por isso. Mas se você está aqui já há bastante tempo, e você ainda tem essa mentalidade do pode ou não pode, eu acho que você tem que rever seus conceitos. A gente tem que ir além disso. Pode ou não pode é coisa de uma pessoa nova na fé. Uma pessoa mais madura na fé, consciência forte, ela vai ter mais reflexão, ela vai pensar mais, ela vai analisar mais as coisas. E além disso, gente, eu não preciso dizer para vocês, mas o mundo de hoje é muito mais complexo do que ele era alguns anos atrás. Muito mais dilemas, muito mais coisas. E uma resposta simplista, ela não vai dar certo. Ela não vai resolver a nossa dúvida. Nós precisamos ir mais a fundo. Então, gente, diante disso, o que a gente pode fazer? Bem, eu ganho 10% para cada aluno que se matricular no livro. Estou brincando, eu não ganho nada, mas eu tenho aqui, para a galera jovem aqui, tenho o panfletinho aqui para você. Mas eu estou brincando, você não precisa fazer o livro, mas você precisa fazer reflexão teológica. E talvez algumas coisas que possam nos ajudar, talvez 4 dicas, se é que eu posso dizer isso, bem rápidas. Talvez a primeira é desacelerar. Para. Nossa, muda tudo para ontem, né? Tudo para ontem. Surgiu uma questão, surgiu uma dúvida, não fica que nem barata tonta correndo para lá e para cá não. Para, desacelera, te acalma, dá um passo para trás, né? Às vezes a gente está muito perto, a gente não consegue ver. Dá um passo para trás, te acalma. E começa a fazer perguntas. Começa a entender melhor o que está sendo proposto, por que está sendo proposto. Começa a olhar assim, mas o que pode dar errado se eu fizer isso? Por que seria bom fazer isso? Começa a perguntar isso. Comece a procurar respostas na Bíblia, mesmo que ela não fale sobre isso diretamente. Às vezes ela fala de algo parecido. Uma coisa que a gente não está muito acostumado, mas é nós olharmos um pouco para a história da igreja. Porque Jesus veio no ano, não no ano zero, né? Não teve ano zero, mas tudo bem. Há 2000 anos atrás. Mas não é assim que Jesus veio e ficou 2000 anos sem nada acontecer e daí, puf, Aliança Bíblica Pio X. Não. Teve 2000 anos de história. E a igreja errou e acertou nessa história. E nós podemos aprender com isso. Nós podemos aprender com os erros e com os acertos do passado, embora não tenham as mesmas coisas. E eu acho que é interessante, então, daí também, você desenvolver uma convicção, nem que seja uma convicção a lápis. Porque às vezes o que a gente tem convicção hoje não é a mesma coisa que a gente tem mais adiante. Por quê? Porque a gente refletiu mais, a gente tem um outro entendimento. Né? Então, não fica engessado assim, tipo, não, agora eu decifrei tudo sobre esse assunto e a resposta certa é essa, e quem pensa diferente de mim está errado. Não, tenha sua convicção, mas continue o processo de reflexão. A consciência é um presente de Deus, mas também é uma responsabilidade que a gente tem de mantê-la funcionando corretamente. A consciência é aquele alarme, né? Aquela voz interior que nos alerta se nós estamos andando com Deus ou nos afastando dele. E aí nós vemos que Lutero, que nós falamos no início, estava certo, que não é seguro nem certo ir contra a nossa consciência. Mas ele também estava certo ao dizer que a nossa consciência precisa estar cativa à palavra de Deus. Uma consciência sem a palavra, ela se torna fraca, ou se torna confusa, ou se torna cauterizada. Mas uma consciência moldada pela Bíblia pode ser um instrumento de discernimento, de coragem e de adoração. Então, para a gente refletir pessoalmente, né? Como é que está o nosso alarme espiritual? Ele está tocando direitinho?
Como é que ele está? Ele está funcionando? Como é que está a nossa bússola? Né? A nossa bússola moral está apontando para Cristo? Está apontando para um outro lugar? Como é que está isso aí? E aí, a gente tem feito manutenção da nossa consciência? Temos nos engajado na prática da confissão, na prática da reflexão? Então, que o Espírito Santo nos dê uma consciência pura, firme, forte, para que como Paulo a gente possa dizer, né? Paulo no fim da vida disse, eu procuro sempre conservar limpa a minha consciência diante de Deus e diante dos homens. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse presente maravilhoso que tu nos deu, da consciência, que nos alerta daquilo que nós estamos para fazer, ou talvez já fizemos. Tu poderia ter deixado a gente a nossa própria sorte, mas cada um de nós tem esse testemunho dentro de si. E, Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos. Eu não conheço aqui o estado da consciência das pessoas, mas, Senhor, eu peço que a gente possa dar passos concretos para fortalecer a nossa consciência, mantê-la limpa, mantê-la pura. E nós te agradecemos que também tu és capaz de curar a nossa consciência, de consertar ou restaurar a nossa consciência. Nos ajuda, Pai, a tê-la limpa, para que a gente possa de fato te servir, fazer a tua vontade, Senhor, e assim agirmos de fato como pessoas que te conhecem e fazem a diferença no mundo, Pai. Nos abençoa e nos fortalece, em nome de Jesus. Amém.